Se você usa plugins que travam o seu Reaper ou deixam sua sessão lenta e pesada, esse vídeo é para você. Eu vou te dar 8 dicas para descongestionar o seu Reaper tal qual um Vic Vaporub. Fica até o final que tem muito macete que eu aposto que você não conhece. Vamos começar, lógico, pelo mais básico, caso você seja bem iniciante no Reaper. Se você já gravou, tá na etapa da mixagem e sua sessão tá com muitos plugins que estão deixando o seu Reaper muito pesado, você deve aumentar o seu block size. Então você vai para as preferências, Ctrl P, você vai na aba Audio Device, clique em Request Block Size e coloca aqui o maior valor que a sua interface ou que o seu sistema suporta. No meu caso aqui, 1024, mas tem interfaces e drivers que trabalham até em 2048. Então coloque num valor máximo. Se você tem um block size aqui de 128, 256, pode ser essa a razão do seu Reaper não estar conseguindo processar tantos plugins. Segunda dica, ache o culpado de toda essa lentidão no medidor de performance. Então você vai aqui em View, Performance Meter, ou medidor de performance. E aqui ele mostra os canais da sua sessão e quanto que eles estão exigindo do seu computador. Então no meu caso aqui eu tenho 2 canais, Voice e Playback. Só que o Playback está exigindo quase nada da minha CPU e a Voice sim. Os plugins, os efeitos da Voice estão exigindo 7% da minha CPU, então eu já sei que o culpado é o canal da Voice. Dica número 3, use o comando Freeze, ou congelar. Muito bem, uma vez que eu identifiquei que a Voice é o grande vilão aqui, e se eu já terminei de mixar a Voice, se o som já está do meu agrado, eu posso congelar essa track. E o congelar vai meio que renderizar a track e você não vai ter mais nenhum plugin funcionando e exigindo da sua máquina uma vez que a track está renderizada. Deixa eu mostrar como é que faz. Você clica com o botão direito na track que você quer congelar ou frisar. Render Freeze Tracks, e aqui estão as opções para você congelar ou freeze. Você pode congelar em mono ou em estéreo. No meu caso é uma voz mono com plugins mono, que não diferem informações de processamento de esquerda e direita. Se você estivesse utilizando reverbs ou coros, aí você deveria congelar em estéreo. Nesse caso aqui, mono, então ele vai fazer o processamento de congelamento, ok? E a partir de agora, essa track está congelada, soando exatamente como a track soava antes de todos os plugins. E você tá vendo, ó, que os plugins agora estão em cinza, porque não tem mais plugin. Eles estão congelados, não tem mais nada aqui. E, por consequência, se a gente vai no medidor de performance, a gente vai notar que agora a voz está com 0% de CPU. Você escuta perfeitamente tudo, só que agora sem nenhum processamento do seu computador. Ah, mas eu quero mudar os ajustes, eu quero voltar a mixar a voz, como é que eu faço? Você pode descongelar ou unfreeze, clica com o botão direito, vai no mesmo menu, Render Freeze Tracks, e aqui ó, Unfreeze Tracks. Então, nesse caso, ele vai voltar tudo que era antes, vai fazer esse processamento aí, e aqui está de novo a sua voz com todos os plugins, e novamente você está com o processamento alto, porque você descongelou. Mas você tem essa opção. Se você terminou de mixar um canal, ou se você está satisfeito temporariamente, você congela e depois você descongela se quiser. Mas também, se não quiser, você pode congelar para sempre e renderizar, que tá tudo bem. A próxima dica é congelar a track até o gargalo, o plugin que está utilizando o maior processamento da cadeia de plugins do canal. Então, se eu clicar aqui no FX do canal da Voice, eu consigo ver aqui, ó, quantos samples de processamento e quantos % de processamento cada plugin está exigindo. E eu posso ver, por exemplo, que o Clear da Supertone, que é muito pesado, ele está exigindo 6% dos 7%, 2.200 samples dos 7.168 samples. Então ele é um grande vilão dessa história. O que eu posso fazer? Eu posso fazer os ajustes do Clear que eu quero, certo? Ele é um removedor de ruído. E aí eu posso congelar só do Clear para cima, que nesse caso é só o Clear. Então clico com direito no plugin, Freeze Tracks, e aqui ó, congelar a track para mono, que é o caso da minha voz, até o último efeito selecionado. É justamente isso. O que é que ele vai fazer? Ele aplica o Clear, o plugin justamente bastante pesado, na voz e elimina da cadeia. Então agora eu ainda tenho todos os outros plugins para mexer à vontade, eu só não posso mexer no Clear, que, como eu já fiz as configurações e ele já limpou o ruído do jeito que eu queria, a gente vê que a track está congelada, ok? Ela fica meio que em negrito, com esse cadeadozinho aqui vermelho, e eu consigo mixar com os outros plugins normalmente. Se eu for aqui no medidor de performance, a gente vê que ao invés de 7%, a gente está em 0,9%. O Clear era realmente o grande vilão da história. Será que você sabia dessa dica? Pois bem, claro que se você quiser voltar a ver o Clear, você pode vir aqui nos efeitos, clica com direito, Freeze Tracks, Unfreeze Track.
e aí o Clear volta a aparecer aqui e volta a consumir um horror de processamento no seu computador. Dica número 5, veja se o plugin que você está trabalhando tem uma versão Lite ou uma versão Eco. Geralmente essas versões consomem menos CPU. É justamente o caso do Clear. Aqui, ó, tem uma forma de Eco Mode. Então, ó, antes de eu ativar essa função, você está vendo que ele está consumindo 6,8% e 2.238 samples. Quando eu ativo a função Eco, ele cai para 3% e 1.686. Então, é uma forma justamente de poupar o processamento. O Real Limit, por exemplo, que é o limiter nativo do Reaper, também tem uma forma de consumir menos processamento. A gente nota que ele está consumindo aqui 480 samples, mas se eu for aqui em Performance e Low Latency, ou baixa latência, dos 400 ele vai baixar para 57. Claro que não vai ser exatamente a mesma qualidade, mas vai funcionar muito bem também e vai deixar seu PC mais leve. Uma outra alternativa é você aplicar todos os plugins no item que você está trabalhando. E o procedimento é o seguinte, eu posso renderizar tudo isso aqui nesse item aqui, clicando com o direito e ó, Apply Track, Take Effects to Items as New Take. Essa opção aqui por padrão é estéreo, essa opção aqui por padrão é mono, no meu caso, como eu já falei, mono. Então ele vai renderizar, de certa forma, está aqui aplicado. Só que ele aplica, mas não muta os plugins. Então se você botar para tocar, você vai ter os plugins com dobro de efeito, porque está processando aqui e aqui já foi renderizado com os plugins também. Então se você usar essa opção, que dessas que eu estou lhe dando é a que eu menos recomendo, você tem que desativar os efeitos. Mas é uma boa para você escutar como tá ficando, sem precisar usar os plugins. E claro, não sei se você sabe, mas Reaper tem essa facilitação. Se você desativa o plugin, se você deixa ele bypassado, eles não ocupam o processamento. Então, ó, só porque eu bypassei os plugins, se eu for aqui no medidor de performance, pode notar que a voz está com 0 processamento. Se eu ligo os plugins, aí eles voltam a processar mais. Não é toda DAW que faz isso não. Denúncia. Tem DAWs por aí que mesmo que você dê bypass dos plugins, eles continuam rodando. Tô só dizendo. A próxima dica é você renderizar o canal. E o renderizar é um pouco diferente do congelar e um pouco diferente do apply que a gente acabou de usar. Clica com direito, Render Freeze Tracks. Ao invés de você ir para o menu de congelar, você vai para o menu de renderizar. Olha o que acontece, nesse caso, renderizar em mono. Ele deixa esse canal quietinho, ele cria um novo canal com áudio renderizado, que é a mesma coisa do áudio aplicado da versão anterior, só que num outro canal, e muta esse canal. Ele deixa ele mutado, portanto, não tem efeito nenhum sendo processado, e você pode trabalhar com esse canal renderizado aqui, sabendo que a qualquer momento você pode voltar para o canal da voz e desmutar ele e mexer em algum ajuste de algum plugin. Caso você não saiba, assim como eu mostrei que se você dá bypass nos plugins de um canal, ele zera o processamento do canal, se você multar o canal, ele também zera o processamento do canal. E vamos para uma dica mais underground que pode salvar a vida de muito PC lento. Mas antes, tá gostando do vídeo? Então curte, compartilha. E se você quiser fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí agora, basta se tornar membro do canal, apertando nesse botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai ter direito a assistir todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Se você tem uma track que tem material sonoro em um momento da música, fica um pedaço da música em silêncio e depois volta a ter mais material, como uma voz que pode parar para um solo, para uma parte instrumental e depois volta, você pode pedir para o Reaper zerar o processamento desse canal enquanto o canal estiver sem áudio muito representativo, estiver quase em silêncio ou estiver em silêncio. É a função Auto Bypass que eu aposto que você não conhece. Para ativar a função Auto Bypass, você vai aqui nas preferências da seção Project Settings, avançado, e aqui ó, Auto Bypass FX that report tail length or have audio tail set threshold -100 dB. Traduzindo esse trava-línguas, quando você ativa isso aqui, ele vai bypassar, ele vai desligar todos os plugins automaticamente, desde que esse canal tenha um nível de ruído ou silêncio, podemos dizer assim, de -100 dB, que é silêncio pra caramba. Então, você pode ajustar aqui a quantidade de silêncio e quando ele chegar nessa quantidade, ou seja, praticamente sem som nenhum, ele desliga os plugins e só liga depois que o sinal voltar a passar desse threshold aqui. E essas são 8 dicas para você lidar com plugins lentos e poder usá-los mesmo assim na sua sessão. Você conhecia todas essas dicas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Agora, caso você tenha um plugin defeituoso, um plugin pirata ou um plugin muito pesado que não está deixando a sua sessão abrir, você pode abrir sua sessão com todos os plugins bypassados. E aí você pode abrir a sessão, já deixar o plugin que você quer desligado
ou offline, e aí a sua sessão não vai mais travar. Quer saber como? É justamente o tema desse próximo vídeo sugerido que está aparecendo aí para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.